Agora, uma curiosidade aqui bem interessante é sobre o cavalo branco, a abertura do primeiro selo, porque muitos hoje associam esse cavalo branco ao anticristo. E acreditam, né, que é uma associação perfeita fazer isso. É uma associação perfeita. Só que a igreja nunca pensou dessa forma. Eles não acreditavam que um cavalo branco era um anticristo. Eu vou mostrar para vocês isso. Ó, aqui no seu quinto livro, Contra as Heresias, no capítulo 30, verso 2, Irineu vai dizer o seguinte: ao considerar também os atos de Jacó, se constatará que não são sem sentido, mas cheios de economias, começando pelo nascimento em que segurava o calcanhar do irmão, e foi chamado Jacó, que significa suplantador, que segura e não é segurado, amarra e não é amarrado, luta e vence, segura em sua mão o calcanhar do adversário, isto é, a vitória. É justamente por esse motivo que nasceu o Senhor, de quem Jacó prefigurava o nascimento, e de quem João diz no Apocalipse, saiu como vencedor e para vencer. Então Irineu vai pegar aquele texto lá de Apocalipse 6 e vai dizer o seguinte: olha, Jacó prefigurava Jesus, né? Que aquele que luta e vence, amarra e não é amarrado, segura e não é segurado. Ele é o vencedor, né? Então, esse vencedor prefigurava, né, o Jesus, que é o que vence, mas também aponta para aquele cavalo branco, porque em Jesus está Israel. Ali, Jacó é Israel. Então ali está Israel, ali está Jesus. E no cavalo branco está Jesus e tá o corpo de Cristo. E todos os vencedores estão junto com ele ali. Então ele entende que aquele cavalo branco é a figura do Cristo. Tanto o cabeça como o corpo. E não Jesus vindo pessoalmente, porque Jesus não volta no primeiro selo. Ele não vai ensinar isso. Mas ele está dizendo que Jesus está sendo representado ali por aquele cavalo que tem como coparticipante do corpo de Cristo, Jesus como cabeça, a sua igreja. Por isso que é Jesus e é Israel. Tá? Vamos lá. Tertuliano. Guarde para Deus sua própria propriedade imaculada. Ele a coroará se ele escolher. Não. Então, ele até escolhe. Ele nos chama para isso, para aquele que vencer. Ele diz: eu darei uma coroa de vida. Se você também fiel até a morte, e lute você também. O bom combate, cuja coroa o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,8, sente tão justamente confiante que foi guardada para ele. O anjo, lá em Apocalipse, na 6,2, vai dizer: também ao sair em um cavalo branco, conquistando para vencer, recebe uma coroa de vitória. Você está vendo? Ele está dizendo ali que o cavalo branco, ele representa todos que são coroados, que recebe uma coroa de vitória. Então é a igreja, é o corpo de Cristo, que está incotido Jesus ali, porque Jesus é o cabeça desse corpo. Aonde está Jesus, está também a sua igreja. Tá? Então, o primeiro selo, ele aponta um último ciclo, preste atenção no que eu vou falar agora. Os 4 cavaleiros apontam para o último ciclo da sua corrida, porque esses 4 cavaleiros sempre correram na história. Você vai ler isso em Zacarias, no capítulo 1, onde é lançado ali cavalo preto, vermelho, branco, o baio. Então eles estão sempre correndo na história. E quem segurava eles eram os 4 ventos. Então, quando os 4 anjos seguram os 4 ventos e soltam os 4 ventos, aí os cavalos começam a correr. Isso já aconteceu lá em Daniel. Lembra aquela batalha que teve lá em Daniel capítulo 11? Havia ali os 4 ventos segurando ali, né? Então, sempre tem guerras, segurando os mares, as nações. Então, quando se libera esses 4 anjos, esses cavalos voltam a correr. Eles já correram várias vezes na história. E na última semana, Daniel, eles vão correr de novo e pela última vez. A gente vai ver isso aqui agora, tá? Vitorino de Petro vai falar isso, olha só. No seu comentário sobre Apocalipse, no capítulo 6, verso 1 e 2. E quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, vi e ouvi um dos 4 seres viventes dizer: vem e vê.
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O primeiro selo sendo aberto, ele diz que viu um cavalo branco e um cavaleiro coroado tendo um arco. Pois isso foi feito a princípio por ele mesmo. Pois depois que o Senhor ascendeu ao céu e abriu todas as coisas, ele enviou o Espírito Santo, cujas palavras os pregadores enviaram como flechas alcançando o coração humano, para que pudessem vencer a incredulidade. E a coroa na cabeça é prometida aos pregadores pelo Espírito Santo. Os outros 3 cavalos significam muito claramente as guerras, fomes e pestilências anunciadas por nosso Senhor no Evangelho. E assim ele diz que um dos 4 seres viventes disse, porque todos os 4 são um, vem ver. Vem é dito àquele que é convidado à fé. Vê é dito àquele que não viu. Portanto, o cavalo branco é a palavra da pregação com o Espírito Santo enviado ao mundo, pois o Senhor diz, este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim não veio ainda, significa que haverá um momento em que essa pregação será retomada com força. O evangelho do reino. Do reino. Não é o evangelho da teologia da prosperidade, não é um evangelho falso, não é um evangelho deturpado, é o evangelho do reino. Quando Jesus falou isso, e este evangelho do reino, este ali no grego é touto, o mesmo evangelho que Jesus pregou, que seria retomado no final, porque houve toda uma história em que a igreja passou, é que não houve uma pregação do evangelho. Você sabe muito bem disso, que na história da igreja houve um hiato de tempo, onde foi colocado tradições, onde foi colocado ali ensinos que não corroboram com a palavra de Deus. Por isso que teve que ter uma reforma em 1517. Pô, 1517. Do 4º século até 1517, irmãos, são mais de 1000 anos. Muitas tradições foram colocadas ali. E aí, claro que sempre teve um remanescente aqui ali, mas eu estou falando da massa. A massa. E aí começou a ter, então, né, uma reforma, onde Deus foi restaurando partes da sua palavra, não toda, parte do evangelho não todo, por exemplo, foi restaurado a fé, mais na frente foi restaurado, né, a santificação com os avivalistas, depois foi restaurado os dons espirituais, Deus foi restaurando. E agora, nesse tempo, está sendo restaurado o evangelho do reino. As pessoas estão começando a ler mais as profecias e procurando entender. E restauração tem a ver com uma pregação que outrora tinha sido pregada e foi sucumbida, suplantada pela mensagem, né, que veio posteriormente, principalmente a partir do 4º século. Então, há necessidade desses cavalos correrem de novo. E na última semana, Daniel, o cavalo branco vai vir não somente com uma pregação, mas também com poder e glória. Porque o último envolvimento da igreja, como nós vimos nas aulas anteriores, ocorrerá dentro da última semana de Daniel.